Capítulo 6. As leis dos humanos. Você já ouviu falar de lobisomem? Antes já sabia. Ele era um caçador vagamente circulando sua presa. A armadilha já estava definida e tudo o que ele tinha que fazer era esperar. A única coisa que restava para resolver qual certo ele estava. Mas o rosto de Khan permaneceu em branco e inconsistente. Lobisomem? Do que está falando? Khan olhou para Enzi completamente alheio. Enzi olhou para ele, estudando silenciosamente seu rosto intrigado. Ele esperava que Khan pelo menos fosse levado de surpresa, mas essa foi uma reação tão inesperada que Enzi não tinha certeza do que fazer com isso. Enzi! Enquanto Enzi estava profundamente pensando, alguém se aproximou atrás dele. Najak não demorou muito para encontrá-lo. Ele deve pensar que me tem na palma da mão dele. Eu disse que eu não vou fugir. Por que você me seguiu? Enzi sorriu e falou de uma forma lúdica, embora Najak parecesse solene, com os olhos cheios de preocupação. Najak não estava prestes a cooperar. Não seja precipitado. Najak rosnou estranhamente para Enzi. Você pode decidir se eu estou sendo precipitado ou não assim que descobrimos. Veio a resposta de Enzi. Isso que eu quero dizer. Seu método de descobrir é muito precipitado. Najak olhou para Khan, ainda enterrado no chão. Ele não parecia tão surpreso. Ele esperava que Khan estivesse em uma situação como essa. Daí a reação leve. Mas não achava que Enzi seria tão impulsivo. Tudo bem, vou parar. Feliz agora? Enzi levantou as duas mãos no ar como sinal de rendição. Najak foi o único que conseguiu manter Enzi na linha. Nem o Giri conseguia impedi-lo. Najak e Enzi não gostavam um do outro e achavam a presença do outro desconfortável às vezes. Mas ambos aceitavam que não tinha escolha no momento. Agindo como inocente, Enzi se virou e falou com Khan de maneira desonesta. Ei, não se preocupe com a minha pergunta de antes. Só estou interessado em mitos urbanos. Os olhos de Enzi piscaram em uma tonalidade verde azulada, por um momento antes de voltar a ficar marrom. Khan pensou que estava no sol por muito tempo e estava vendo coisas. Devemos ajudá-lo a levantar? Não, apenas vou embora. Khan disse enquanto tossia o seco. Você tem certeza? Você parece ridículo agora. Muito ridículo. Disse Enzi enquanto coçava a testa. Ele estava parcialmente o provocando. Khan era um cara grande. Porque ele simplesmente sentou lá e aceitou? Enzi não conseguiu entender isso. Todos os humanos eram tão sem cérebro? Ele os achou extremamente irritantes. Najak olhou para Khan, que queria desesperadamente que os dois olhassem para o outro lado. Vamos, Enzi, disse ele afastando-se. Nós vamos deixá-lo ele assim? Você não acha isso muito antiético, Najak? Enzi provocou enquanto espreitava os olhos atrás dos óculos. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele pode se virar sozinho. Pensando nessa última parte para si mesmo silenciosamente, Najak se afastou completamente de Khan. O que Khan estava pensando? Ele era forte e capaz. Por que ele escolheu viver assim? Muitas perguntas lhe vieram à mente, mas nenhuma parecia apropriada para fazer agora. Kronk, vamos deixá-lo lá assim? Theo, o braço direito de Kronk, perguntou enquanto olhava para a janela em direção a Khan e os outros alunos transferidos. Ele tinha um olhar distorcido no rosto. Kronk sorriu como se pudesse se importar menos e colocou um braço no peitoril da janela. Não havia necessidade de apressar nada. Kronk sempre teve tempo, dinheiro e poder. Pensando nisso, esse cara se cura muito rapidamente. Ele raramente chora de dor. Muito desagradável esse aí, disse Kronk com raiva. Quando nos enterramos na terra, Khan não pediu para ser libertado nem mesmo uma vez. As coisas têm sido muito chatas nesses dias, de qualquer maneira. Reúna os caras no almoço. Tudo bem, não se preocupe. Os caras estão ansiosos para fazer alguma coisa. Theo riu maliciosamente. A propósito, você já ouviu rumores sobre Khan? Que ele causou muitos problemas na sua escola anterior? Esses são apenas rumores, ignore. Sim, não consigo imaginar ele causando algum problema. Kronk bateu na janela com o dedo, perdido em pensamento. Não havia necessidade de se preocupar com Khan, mas os 3 alunos transferidos era outro assunto. Kronk sorriu como uma criança com um brinquedo novo. Eu me pergunto de onde eles vieram. De repente, ele imaginou insetos escuros rastejando por todo o seu corpo. As marcas de queimadura no ombro começaram a coçar novamente. Mika notou Khan, coberto de sujeira, andando à distância e correu até ele. O que aconteceu com você? Eles fizeram isso de novo? Não, não é assim. É claro que é.
Mika deu um tapa forte em Khan das costas. Ele não sabia dizer se ela estava com raiva ou preocupada. Você é mais forte do que pensa, você sabe. Khan! E você tem uma voz muito alta. Mika estava tão chateada que mal conseguia respirar. Mas tudo que Khan fez foi sorrir. É isso que todos achavam que Khan era um grande idiota. Vamos a consultar a enfermaria, disse Mika enquanto suspirou. Ela puxou Khan pelo braço. Khan era claramente forte e grande, mas por que ele nunca revidou? Mika considerou maneiras de encorajar Khan a talvez praticar algum esporte para fortalecê-lo. Eu não estou machucado, eu não preciso ir na enfermaria. Khan sempre teve uma resposta pronta para Mika. Eu não estou bem com isso. Você parece durão, mas está sempre sendo espancado. Olha, sem ferimento. Ela olhou para Khan de maneira suspeita. Somente depois de uma expedição completa de Khan, ela ficou aliviada. Foi bastante notável que ele nunca tinha sofrido ferimentos horríveis, especialmente depois de tudo que ele passou. E mesmo quando ele se machucava, sempre se curava rapidamente. Ele nunca teve cicatriz. Quando ela pensou em Joana e Simão, foi um alívio, mas de certa forma também foi frustrante. Eu me pergunto como é se machucar, mas não ter nenhuma cicatriz por isso. Mika não conseguia imaginar como seria, então ela realmente não sabia como consolá-lo. Khan sempre manteve distância, e nunca deixou ninguém entrar na sua vida facilmente, nem sabia como deixá-los ir. Mika achou difícil se aproximar dele. Entristecia que ela não conseguia confortá-lo num momento como esse. Estou com fome. Você quer almoçar comigo? Khan ofereceu, preocupado com a expressão preocupada de Mika. O telhado do edifício V estava bastante desordenado, então poucos alunos iriam lá. Era uma espécie de lugar secreto para Mika e Khan. Eles muitas vezes se encontravam lá para compartilhar a comida que trazia de casa e às vezes lia ou ouvia música, com o vento soprando ao seu redor. Mas dessa vez, outra pessoa apareceu. Ele não tinha certeza se deveria classificá-lo como um convidado inesperado ou um visitante amigável. Khan e Mika olharam um para o outro, inseguros da situação. Hã? Mika? Khan? Teio? Como você encontrou esse lugar? Estou explorando a escola. Essa é a minha última parada. Os olhos de Mika se arregalaram. Você quer dizer que você já explorou toda a escola? Sim, não é tão grande quanto eu pensava. Ainda assim, uma manhã não foi suficiente para ver tudo isso. Mas Theo podia se mover mais rápido que os humanos. Explorar a cidade nem levava muito tempo. Então a escola não era nada. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Oh, nós estávamos. Antes que Khan pudesse explicar, seus olhos dourados ficaram escuros. Um bando de Kronk estava chegando logo atrás de Theo. O rosto de Mika também escureceu quando ela os viu. Theo, que havia enterrado Khan no pátio da escola naquela manhã, também estava lá. Quando eles se aproximaram, Kronk colocou o braço em volta do ombro de Theo. Quem é esse garotinho? Esse é meu novo animal de estimação? Theo ainda estava crescendo, então era fácil subestimar sua força. Theo não tinha certeza do que fazer com essa situação. Ele inocentemente olhou para Kronk do lado dele. Você está dizendo que eu sou fofo? Theo perguntou a ele friamente. O quê? Você não sabe que está falando com um veterano? Não gosto de grosseria. Mas somos todos amigos aqui, né? Né, Khan? Theo achava que a lei do mundo humano era muito intricada e complexa. Sua pergunta a Khan era genuína. Ele realmente acreditou no que estava perguntando. De repente, Kronk agarrou a parte de trás da cabeça de Theo e puxou para frente. Ah, você me assustou! Theo gritou. Kronk o arrastou por aí, brincando com ele. Mas Theo ainda estava sorrindo. Isso é sorriso? Você quer que eu arranque sua boca do seu rosto? Assim que Kronk agarrou o cachorrinho Theo, Khan e Mika hesitaram. Khan cerrou o punho. O que ele estava evitando finalmente tinha vindo. Ele estava determinado a nunca mais levantar os punhos. Os eventos que ocorreram em sua última escola antes de ele chegar em Greyville passaram por sua mente. A lei do mundo humano não era tão diferente das leis da selva. Se você fosse fraco, você era pisado. Se você fosse forte, você seria obedecido. Khan sempre se destacou nesse mundo. Era uma dificuldade constante para ele. A primeira vez que ele lutou contra um grupo que o atormentou, ele se sentiu libertado. Ele ficou plenamente ciente da sua força, o que foi extraordinário. Na época, ele queria se explicar e dizer que tinha feito a coisa certa, e que não havia outra maneira. Era a única maneira de ele sobreviver. Mas ele não conseguiu dizer nada. Ele se lembrou das lágrimas de Joana e da imagem do corpo frágil de Simão enquanto se curvava com desculpa, tentando se desculpar por Khan.
Isso foi suficiente para Khan manter a boca fechada. Khan prometeu a si mesmo então que nunca mais usaria sua força física. Mas e agora? Theo era muito mais jovem e menor do que ele. Não havia como ele sobreviver a tal tormento. Deixo ir. Khan murmurou silenciosamente através dos dentes cerrados. Kronk riu. O quê? O que você disse? Deixe o Theo ir, por favor. Veias azuis apareceram no braço de Khan. Eu não quero ver outra pessoa se machucar por minha causa. Mika sabia antes de ninguém que algo estava errado. Momentos atrás, ela esperava que Khan nunca mais se machucasse. Ela segurou a mão dele, tentando acalmar sua raiva. Mika entrou entre Kronk e Khan, tentando esconder Khan atrás dela. Ela tinha a sensação de que se não fizesse, algo horrível aconteceria. Deixe o Theo ir. Se você mexer com os alunos transferidos, terá problema. Ah, sério? Eu realmente não me importo se eu me meter em problema. Kronk riu sarcasticamente, mostrando seus dentes. Seu sorriso maligno a lembrou do diabo. E Mika estremeceu. Ver os lábios de Mika estremecer satisfez Kronk. Essa é a reação que eu quero. Eles devem estar assustados e tremendo quando estão diante de mim. Theo, por outro lado, observou inocentemente enquanto a situação se desenrolava. Ele se perguntou se deveria escapar das garras de Kronk, mas depois decidiu que poderia ser rude se ele escapasse com muita facilidade. Theo tentou pensar como um humano o máximo possível. Pessoal! Theo, que estava lá em silêncio com Kronk ainda agarrando, estendeu a mão. De repente, uma brisa fresca soprou através da rachadura da porta aberta do telhado. O frio da brisa era inquietante, já que era o início do verão. Kronk. Alguém chamou o nome dele com a gentileza calorosa. Era difícil acreditar que era Najak que ficou olhando para Kronk. Najak? Mika murmurou em silêncio. Najak vagarosamente se aproximou de Kronk e gentilmente agarrou a mão que segurava a teia. Um pouco mais de força, o pulso de Kronk seria acelerado. Havia até uma chance de que seu braço estivesse se quebrando completamente. Os irmãos conheciam a extensão dos seus poderes melhor do que ninguém. Apesar do movimento calmo e gentil de Najak, eles estavam nervosos. Enzi já havia terminado de calcular como eles lidariam com uma situação tão caótica. Estranhamente, no entanto, eles estavam mais preocupados com a segurança de Kronk nessa situação do que a de Najak. Najak se moveu e falou devagar, mas Kronk descobriu que não conseguia se mover, como se estivesse de alguma forma sendo manipulado. O que ele está fazendo? A voz de Kronk tremeu. Mas ele não estava sendo manipulado. Najak não tinha feito nada com Kronk. Ele estava simplesmente sobrecarregado com a natureza intensa e viciosa do lobo que era demais para os humanos processarem. Ainda se movendo lentamente, Najak se inclinou na orelha de Kronk. Ele sussurrou educadamente. Você poderia, por favor, tirar sua mão dele? A boca de Kronk era áspera, como um peixe na frente do seu predador no fundo do mar. Seus ombros endureceram e seus pés se contorceram. No entanto, a raiva em seus olhos não desapareceu. Acho que os humanos não aprendem até que experimente isso por si mesmo. Tudo bem. Se é assim que funciona no mundo humano, eu suponho que eu não tenho uma escolha. Najak silenciosamente olhou para a mão de Kronk, ainda segurando o teio, embora levemente. Devo fazer isso por você? Najak perguntou de forma enigmática. Ninguém poderia dizer se isso era sugestão ou ameaça.